Concluído o cadastro de produtos, então, nós sugerimos que a empresa faça uma contagem de estoque inicial de todos os seus produtos para cada uma das suas lojas. É recomendável, mas não é obrigatório. Dependendo da necessidade de cada loja, de cada empresa, essa contagem pode ser feita num momento posterior, iniciando-se direto nas movimentações de estoque mesmo, entrada e saída de produtos, principalmente venda, né? Agora, o ideal é já controlar o estoque desde o início. E, inclusive, nós utilizamos esse módulo de movimentação de estoque para lançar esse estoque inicial. Então, agora vamos dar prosseguimento a outros tipos de movimentações de estoque diversos, de entradas e saídas, começando pelas mais simples e evoluindo até as mais complexas. Entrando aqui na tela de movimentações de estoque, nós já vemos de cara já a última movimentação que foi feita do nosso balanço. Foram 3 movimentações que nós fizemos nos vídeos de treinamento em relação a balanço. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre outras movimentações de entrada no estoque. O sistema ele permite criar vários tipos de movimentações, mas ele já vem pré-configurado com aqueles tipos mais comuns, né? Então eu vou clicar aqui para incluir uma nova movimentação, aqui no botão de inclusão. E, a princípio, eu quero mostrar os tipos básicos de entrada e saída, os mais básicos, os mais simples. A partir do momento que o balanço foi realizado, os produtos vão entrar na loja, ou na fábrica, ou na matriz da empresa, talvez de acordo com 2 opções bem básicas, que é produtos vindo da produção, né, entrada de produtos industrializados, que a própria empresa fabrica, ou produtos vindos através de compra, né? Comprou de outras empresas para revenda. E existe alguma opção também no decorrer do controle do estoque de se fazer ajustes para mais ou para menos na quantidade de produtos em estoque, para você acertar o estoque caso detecte algum erro. Então vamos começar pelas opções mais simples, né? Produção, para empresas que produzem. Ao clicar em iniciar, ele abriu todas as opções, né? A princípio eu deixei para mostrar só essas mais básicas, para facilitar o entendimento do vídeo. Então vamos simular uma entrada de produtos na loja ou na fábrica vindo de produção. Escolhi a operação de produção, clico em OK. O sistema ele vai gerar uma nova movimentação, um número sequencial 004, vai atribuir uma data e o horário. E na operação de produção, eu preciso informar simplesmente os códigos e as quantidades de produtos. Então, eu vou colocar aqui um código que eu já havia copiado. Vou colocar a quantidade 10. O tamanho M dele, quantidade 20. E o primeiro código, tamanho G, quantidade 30. Claro que aqui pode ser informado quaisquer produtos, não precisa necessariamente serem produtos da mesma referência, né? Aqui vai ser utilizado ou o código de barra ou digitar o código completo do produto manualmente, assim como nós já fizemos na contagem de estoque. À medida que nós vamos informando as quantidades ou passando o código de barras, a quantidade total de produtos ela é totalizada aqui embaixo, nessa barra de totalização, que traz não só a quantidade de peças, como o valor também, para aquelas operações onde o valor faz sentido. Então, no caso dessa operação, é bastante simples, ela exige somente código do produto e quantidade de peças. Aqui eu já consigo salvar. Seja qual for a operação, se ficar faltando alguma informação obrigatória, ao tentar salvar, o sistema vai dar uma mensagem do que está faltando, se for o caso. Aqui eu já consegui salvar, a minha operação de produção já está aqui na lista, né, como a 4ª operação. Vamos criar uma nova agora, com outra operação que vai nos dar um pouco mais de informações, que é a operação de compra. Vou selecionar compra, clico em OK, e aqui, da mesma maneira, ele criou um novo número de movimentação, data, hora, tipo compra, e aqui ele abriu um campo novo, que não havia aberto na operação de produção, que é o fornecedor. Isso tudo é opcional, você pode armazenar o fornecedor ou não, né? No caso de compra, é uma informação interessante. Então eu posso abrir a lista aqui, procurar entre os fornecedores que estão cadastrados, eles precisam ser cadastrados previamente. Vou selecionar o fornecedor de quem eu fiz a compra.
E agora, apertando-se a tecla Tab ou Enter, a gente sempre orienta a usar a tecla Tab do teclado. Ou o mouse, né? Acaba que no começo os usuários usam muito o mouse e à medida que vão tendo mais experiência no sistema, passam a usar o teclado, que é mais rápido. Aqui no caso, nessa operação de compra, ele já abriu um campo a mais, que é o valor de compra. E ele trouxe uma informação aqui no campo tabela de preço, de uma maneira que não permite alterar, o campo está desabilitado. Isso tudo também é configurável, mas a princípio a operação ela é feita dessa maneira. Significa o seguinte, que para cada produto que eu passar aqui o leitor do código de barra, ou digitar manualmente o código, ele vai trazer o preço de custo que foi informado no cadastro desse produto. Então aqui, coloquei o primeiro produto, ele já trouxe aqui o valor de custo, né? O valor unitário de custo no caso aqui. Eu posso também alterar a quantidade e dependendo da configuração do sistema, eu posso alterar esse valor também, se isso estiver configurado. Numa operação de compra, faz sentido. Talvez numa operação de venda, na maioria das empresas já não faz. Então, isso é configurável. Eu vou alterar aqui, no caso, este. Esse campo ele fica em leve destaque, né, num negrito bem suave, para mostrar que o valor foi alterado. Eu vou colocar da mesma maneira aqui o M, 20 peças. E o G, 30 peças. Coloquei também 3 produtos para a operação de compra. Aqui ela já mostra não só a quantidade de peças, como o valor total da compra também. Ele soma os valores totais de cada um dos produtos e dá o valor total da compra. No caso dessa compra, para efeito de treinamento, foi configurado de uma maneira mais simples com essas informações. Aqui eu já vou tentar salvar também. Se estiver faltando algo, ele já me informa. Então, não faltou nada. A minha quinta operação já está pronta, operação de compra. Então, basicamente, os produtos entram na empresa por esses dois tipos de movimentação, produção e compra. Nós podemos criar vários outros para atender necessidades específicas de cada loja, mas, a princípio, vendo como esses funcionam, já dá para ter uma ideia de como seriam outras operações. Vamos fazer agora um teste de as operações de acerto de entrada e saída. Aqui eu tenho a operação de acerto de entrada, que na observação aqui ele diz o seguinte, ajuste no estoque de produtos para mais. Quer dizer, eu vou somar uma certa quantidade no estoque de um determinado produto. Assim como produção, ele não requer nenhuma outra informação aqui, simplesmente o produto e a quantidade. Então vou colocar o mesmo produto aqui que eu estou usando, quantidade 1 nesse, no tamanho M, que eu posso digitar também, né? Ou usar o código de barra, vou colocar a quantidade 2, e aqui no tamanho G, quantidade 3. E aí ele só totaliza a quantidade também. No caso de uma operação como essa, acerto de entrada, não faz sentido o preço. Então, ele nem apareceu aqui a tabela de preço e nem aqui o valor ficou zerado também, então ele não totaliza embaixo. No caso, ao salvar essa movimentação, ele vai adicionar no estoque uma peça para o P, 2 para o M, 3 para o G, assim como os demais tipos de movimentação. Aqui seria uma operação para fazer um ajuste. Foi detectado um erro e aí eu quero dar entrada numa certa quantidade ou dar saída numa certa quantidade, que seria a mesma operação, mas com o nome acerto de saída. Então, salvando aqui a minha operação, acerto de saída, indo na lista, tenho lá mais uma operação lançada dentre as operações de entrada. Então, em relação a uma introdução bem básica do módulo de movimentação, essas seriam as operações mais simples. Agora, o que nós podemos considerar a mais aqui para uma introdução? Uma vez salvo a movimentação, os campos eles ficam fechados, assim como foi visto no cadastro de pessoas, no cadastro de itens. É um comportamento padrão do sistema. Se eu quiser fazer alguma modificação qualquer, eu clico aqui no botão de editar.
E aí ele vai abrir os campos que podem ser modificados. Agora, existe uma particularidade aqui no módulo de movimentações, que é o seguinte. Uma vez salva a movimentação, eu não consigo mais editar os produtos. Então eu cliquei em editar, estou em modo de edição, alguns campos ele vai abrir, como a gente consegue identificar aqui, por exemplo, no campo de observações, que eu posso digitar alguma coisa aqui, só que ele não permite mudar alguns campos. Aqui está configurado o código da movimentação, a data, a hora, esses podem ser configurados. Agora, esse tipo básico não pode ser mudado e os dados de produtos não podem ser mudados. Pelo menos os códigos e as quantidades. Os valores podem ser mudados. Então, uma vez que eu salvei uma movimentação, eu não posso adicionar ou excluir mais produtos e nem mudar as suas quantidades. Eu posso simplesmente editar os campos que estiverem com fundo branco. Se eu colocar aqui e digitar alguma coisa, nada acontece, porque essa movimentação não permite edição, assim como qualquer outra, nos itens, né? E aí ele vai permitir edição nos campos que estiverem abertos. Por exemplo, eu vou cancelar essa alteração aqui e vou buscar a nossa operação de compra. A operação de compra tem um campo de fornecedor. E o campo de fornecedor está configurado para poder ser editado, mesmo depois de salvo. Então aqui eu poderia, por exemplo, fazer uma mudança no campo de fornecedor e, se for o caso, salvar logo em seguida com essa informação modificada. Salvei, indo para a lista, eu já vejo lá minha operação de compra com o novo conteúdo. Então, para um primeiro vídeo introdutório de movimentações, esse aqui já é o suficiente para você lançar essas movimentações mais básicas. Nos vemos então no próximo vídeo.